Bom dia, sétimo ano. A nossa aula de hoje vai ser sobre os aspectos humanos do nosso país. Página 33. Peguem a apostila para ir me acompanhando aqui. No primeiro módulo, nós vimos como que foi a formação territorial do nosso país, desde a chegada dos europeus no nosso país até nos dias atuais. Então, como que foi surgindo a questão das cidades. Então, o que aconteceu? Quando eles chegaram, era muita mata, os indígenas, e foram formando os primeiros vilarejos. Foi acontecendo a questão da urbanização, foi surgindo as cidades e também foi modificando as paisagens. Por quê? Porque onde era mata, foi desmatando e construindo as cidades. Então, foi tirando aquela vegetação nativa para a construção das cidades, aí vieram os meios de transporte, vieram a questão da produção da agricultura, da pecuária, a extração mineral e foi modificando e transformando o espaço onde vivemos, pois o homem modifica, é um agente modificador também do meio em que ele vive. Então aí nós conseguimos ver, aí, através dessas duas fotografias que está na página 33, a diferença, como o próprio nome está falando aí, do Rio de ontem e o Rio de hoje. Qual é a diferença? Justamente os elementos culturais que foram modificando a ação do homem. Se você analisar não o Rio, mas analisar a nossa cidade hoje e pegar fotos antigas, vai ver que a cidade era menor, então foi crescendo, foi expandindo, foi tirando lavouras, surgindo novos loteamentos, então foi crescendo e expandindo a cidade. Se você ver a rua da sua casa e acompanhar fotos de uns 5 anos atrás, 10 anos atrás, vai ver que houve modificação, às vezes um terreno vazio, onde construiu uma casa, ou uma casa que mudou de cor, ou uma casa que era antiga demoliu e construiu outra. Então são as transformações que o homem faz ao longo do tempo. Então vocês vão analisar essa imagem para responder a página 34. Então a gente sabe que o homem, assim como a natureza modifica, o homem também é um agente transformador da paisagem, certo? Então aí vocês vão analisar essas imagens para responder as questões da página 34. Depois falaremos de um assunto que nós já falamos em sala de aula, que vocês têm no caderno de vocês, a questão da divisão do Brasil em regiões. Então, a construção do território foi processo de combinação de quem? Do processo histórico, dos aspectos do homem modificando a natureza, resultando numa variedade. Então, nós sabemos que o Brasil não era essa formação atual. Ao longo dos anos, ele foi modificando e anexando territórios até chegar na que nós temos hoje, na formação de hoje, que são 27 unidades político-administrativas, sendo 26 estados e um distrito federal. Então, devido à grande extensão do nosso território brasileiro, a gente pode ver diferentes critérios para este agrupamento, que são aí, tá um mapa político do Brasil. O que é um mapa político? Um mapa político é aquela divisão das regiões brasileiras que vocês têm. Um mapa igualzinho no caderno, onde nós dividimos todas as regiões com as capitais, os seus estados. Aqui o que está colorido de amarelo é a norte, nordeste, a região centro-oeste, a sudeste e a sul. Então, questão política, divisão política do Brasil, nós dividimos em 5 regiões: norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, certo? Que vocês já tinham visto essa divisão. Nós sabemos que o que divide aí eu peço para vocês fazerem esse exercício, né? Então aqui vem a questão da divisão das macro-regiões. Então, como que dividiu, surgiu?
Então surgiu devido ao semelhanças e características. Por exemplo, a região norte do Brasil. Ali nós temos muita mata, nós temos o extrativismo ali das mineral. Depois na região nordeste nós temos o polígono da seca, então tem uma região ali muito seca. Então as características fez com que houvesse aquele agrupamento. Depois na região sudeste é uma região mais urbanizada, mais industrializada. Então as semelhanças contribuiu para este tipo de agrupamento. Então regionalizar é dividir em partes. Qual é o critério para dividir essas partes? A semelhança, seja na questão do sotaque, seja na questão de exploração, de extração, seja na questão de relacionar em grupos. Tudo isso serviu para conhecer e dividir melhor o nosso país, já que nós sabemos que o nosso país é um país muito extenso, certo? Então aí tem a regionalização do Brasil e nós sabemos que essa regionalização é de grande importância. Por quê? Porque é através dessa regionalização que os políticos vão dividir melhor as verbas. Então aqui no Brasil a regionalização ela foi fundamental, já que o nosso país é um país muito grande. O governo tem que ter planos para integrar todo o território brasileiro e desenvolver economicamente todo o espaço do Brasil. Então aqui, assim surgiu, para dividir, para regionalizar, para integrar, surgiu o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, em 1934. Então, em 1934, o Brasil tinha 5 macro-regiões, que era a Norte, a Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, porém não tinha anexação de alguns territórios. Se vocês olharem aí na página 37, vai ver que o Brasil ele foi ganhando as formas atuais. Depois, por exemplo, aqui não tinha o Acre, não tinha aqui o território do Rio Branco, aqui, o território do Amapá. Então a região norte era diferenciada e foi anexando esses territórios. Então nós temos a primeira divisão regional do Brasil foi em 1946. Depois nós tivemos em 1969, que é o outro mapinha aí que vocês podem ver. Também ainda não tinha questão do Acre, não tinha o Amapá, não tinha Roraima, certo? Foi anexando. E depois a divisão de 1988 com a Constituição. E como que eram esses agrupamentos? Então, a primeira divisão, o IBGE usou qual característica em 1946? As características naturais. O que é naturais? Da natureza. Viu as semelhanças da natureza para agrupar daquela forma. Depois, em 1969, ele usou o critério das características físicas, demográficas e também a questão econômica. Então aí já entrou a semelhança econômica. Já em 1988, adotou o mesmo critério de 1969, porém já tinha anexação de novos estados no Brasil, que é a formação atual, que foi a última divisão regional do nosso país, aonde já entra aqui o Acre, Roraima e o Amapá, certo? Então aí nós fechamos essa questão da regionalização já do nosso país nas 5 regiões. Então aqui nós temos a região norte, a nordeste, a centro-oeste, sudeste e sul. Fechando aí a formação atual com 26 estados e o Distrito Federal, certo? Eu vou pedir para vocês fazerem a atividade da página 34 e 35 e depois a da 37, assim como a tarefa número 7, lá no final da nossa apostila, certo? Vocês têm até 11h25 para me entregar a foto do exercício no particular e depois eu mando a correção para vocês em outro vídeo, depois que mandarem para mim as fotografias, certo?
Qualquer dúvida pode me chamar no particular, que eu esclareço a todos e aguardo o exercício. Abraço!